Salve, salve, nação coral! Sejam todos muito bem-vindos aqui, ó. Aqui é o canal do Ferrão e eu sou o Vladimir Lenini. Meus amigos, trazemos agora a presença do ex-presidente do Ferroviário, Newton Filho, num depoimento que eu considero bombástico, onde eu peço a você que assista até o final, porque ele traz esse depoimento com informações cronologicamente colocadas e até mesmo com informações que nunca foram ao ar na imprensa, coisas do passado dos bastidores e coisas atuais também. Tem jogador do Ferroviário que sumiu e ninguém sabe. Bom, tudo isso e muito mais aqui. Então não perde um minuto só e adianto, se alguém citado aqui nesse depoimento do Newton Filho se sentir ofendido por algum momento, o canal do Ferrão está aberto para que nós possamos dar o contraponto, ou seja, dar também a sua versão, tá bom? Então, sem perder tempo, vamos lá para a vinheta e em seguida vamos assistir esse vídeo bombástico. Salve, salve, nação coral! Olha aqui, o seu amigo Vladimir. Meus amigos, é muito triste o momento do Ferroviário. E assim, existe um momento de caça às bruxas, mas nesse momento aqui, o canal do Ferrão veio conversar com o ex-presidente do Ferroviário, Newton Filho, que tem, né, a sua parcela de culpa no momento do Ferroviário, mas que também existem, né, segundo ele, acusações e cobranças de forma exacerbada e algumas até indevidas. E a gente está aqui para ouvir e já de antemão, se alguém, né, se sentir ofendido por alguma colocação aqui, o canal do Ferrão está aberto para direito de resposta. No entanto, aqui está o ex-presidente do Ferroviário, Newton Filho. Newton, queria primeiro agradecer a sua parada aqui no canal do Ferrão e dizer que o microfone está à sua disposição. Vladimir, é um momento realmente muito, muito triste. Não estou bem de ontem para hoje. Acho que é um momento de realmente viver o luto, né? Mas estou aqui. Diferentemente que algumas pessoas falam que a gente vai ter a oportunidade para falar sobre isso, né? De que eu me escondo, de que eu abandonei o barco, de que, né? Nós vamos ter a oportunidade para falar sobre isso, mas essa é uma das minhas qualidades ou defeitos de mostrar a cara. Nesses meus 7 anos de Ferroviário, 3 anos e meio na presidência, sempre estive lá, mostrando a cara, sempre estive lá à frente, sem temer, com muita transparência e defendendo intransigentemente os direitos do ferroviário. Vamos trazer aqui os fatos à tona e diz para nós, né, exatamente o que foi que levou, né, você a deixar o Ferroviário nesse momento difícil, onde o Ferroviário estava numa situação complicada, e aí o presidente se sentiu pressionado a ponto de pedir a renúncia? Exatamente. Eu queria nesse ponto de dizer que sempre estou aqui dando a cara a tapa, eu queria que o torcedor do Ferroviário fizesse uma reflexão. Hoje, às vezes as pessoas não se liga um pouco das datas e do tempo, às vezes isso fica perdido. Mas hoje está com 40 dias que eu renunciei. 38 dias, 40 dias que eu renunciei. Quem é o presidente do Ferroviário? Nesse tempo aí, desses 40 dias. Alguém veio a público se manifestar, assumir um papel de liderança, de dizer eu estou aqui, de dizer vamos brigar para não cair. Quem é o presidente do Ferroviário? Acho que a torcida fica se perguntando. Quem é o diretor de futebol do Ferroviário? Cadê alguém que ficou lá para assumir um papel de liderança
e vir nesse momento se pronunciar em nome do clube? Cadê essas pessoas? É um questionamento que eu vou deixar aí. Eu sei quem é. Sei. O presidente talvez todos saibam, né? Mas e o diretor de futebol do Ferroviário? Quem é? Vocês sabem quem é? E o que ele fez? Bom, seguinte, o torcedor do Ferroviário, ele tá num momento dolorido, num momento doído, e como o canal do Ferrão já cobrou durante no decorrer dos vídeos, né? O canal do Ferrão cobrou exatamente uma postura, porque o Ferroviário já vinha desde o começo do ano com algumas contratações duvidosas, vinha com problemas, inclusive, nós não sabíamos, né, mas vinha com problemas internos. E aí eu queria que o senhor colocasse aqui para nós, né, exatamente como foi que aconteceu, vamos dizer assim, né, como que conseguiram espremer, né, esse sumo e ficar só esse bagaço que aí está hoje. O Ferroviário Atlético Clube, um time de tradição, hoje caindo para a 4ª divisão do Campeonato Brasileiro. O Ferroviário não começou a cair agora. O Ferroviário não começou a cair agora. A instabilidade política do Ferroviário, ela vem desde o final de 2020. Desde o final de 2020. Convivemos um ano. É bom lembrar também que o meu período de gestão todo foi durante a pandemia. Todo durante uma pandemia. Com problemas de recurso, enfim. Mas eu sempre... coisa que agora não existe mais. Eu sempre espremido, como você usou uma expressão muito adequada, eu sempre espremido pelo Conselho Deliberativo de cadê o planejamento, de onde é que vem essa receita, como é que nós vamos pagar, prestação de conta agora é mensal, e não que haja problema nisso, porque sempre foi feito, né? Ficou sendo feita a prestação de contas mensal. Mas tudo isso nasceu de uma dissidência da diretoria do Ferroviário, uma dissidência por parte do vice-presidente, em que formou uma turma dentro do conselho para ser oposição ao clube. Então aí começou. Né? Embora eu sempre alertei isso, inclusive aos meus partes de diretoria na época, que existia uma oposição dentro do clube, mas todo mundo achava que não, que era inofensivo, não tem oposição, não tem oposição. E aqueles de boa vontade pedindo uma união que era impossível se unir com práticas, digamos assim, obscuras. Era impossível. Né? Então, se cobrava uma união, como união? Eu sendo perseguido, agredido o tempo todo, não é de agora, desde 2021, isso não começou agora, até que isso foi parar na torcida. Foi parar na torcida e aí começou. Esse áudio aqui, por exemplo, aí começou o Oswaldo Azinho, presidente fracassado, ex-presidente fracassado do Fortaleza, o Oswaldo Azinho fazendo um programa diário, dizendo que eu teria que renunciar. Pessoal, como diria o Matuto, é um pombaleza, entendeu? É um verdadeiro goiaba. O cara não bate numa mesa, o cara não vai numa federação, não briga pelos direitos do clube, não está direito, não está respeitando nem ao clube, nem a sua torcida. Então, o melhor momento para a renúncia é essa, enquanto o novo clube já está aí com a chapa pronta. Para que esperar a eleição? A troco de que esperar a eleição? Querem perder os empresários que querem ajudar o Ferroviário? Eles querem perder o Neto, que é um investidor, que é um incentivador do Ferroviário. Vocês querem perder o Zé Maria, o Zezinho, empresário jovem, tem força, tem destaque. Vocês querem perder o Vicente Júnior. Vocês querem perder o Vicente Júnior da Sebnac e tantos outros como o Marcelo Caetano, empresário, transportadora Caetano, querem participar, querem ajudar o Ferroviário e existe esse bloqueio do Nilton.
Então, Nilton, eu lamento, sinto muito em pedir a sua renúncia. Eu sinto muito. Então aqui, parti, aí começou. Começou aqui com espaço comprado dentro do programa do Oswaldo Azim, pedindo a minha renúncia. E esse áudio é de abril. É bom situar o torcedor na cronologia do fato. Esse áudio é de abril. Abril. Aí começou. Oswaldo Azim, ex-presidente fracassado do Fortaleza, pedindo a minha renúncia. E uma parte embarcando nessa onda. E aí começou começou o inferno. Inclusive, dentro do conselho, conselheiro vim no meu privado, pedir minha renúncia e dizendo mais ou menos o seguinte: olha, ou você renuncia, é melhor que você renuncie, para que não chegue um conselheiro e peça a sua destituição. Vamos lá. Em suma, essa é a minha posição pessoal, de que o melhor para o clube agora seria realmente você renunciar à presidência e permitir realmente dar oportunidade a outras pessoas para assumir essa batuta aí complicada que é o Ferroviário. E assim, seria menos traumático, seria mais rápido essa solução do que ficar discutindo, do que algum conselheiro pediu solicitar, né, de acordo com o estatuto, a destituição do presidente. Seria algo mais, né, mais suave, mais interessante para o clube, tá? Então, aqui é um conselheiro do clube, dizendo que eu deveria renunciar antes que o conselho pedisse a minha destituição. E nesse interim, rolando almoços, e vários encontros, né? Aí renasce, né, os mesmos atores, os mesmos personagens que já prejudicaram o Ferroviário, Flávio Assunção, Jorge Bruno. Aí tem uma mensagem aqui do Flávio Assunção. E se tudo reflete uma diretoria incompetente, a começar por esse presidente que está aí. Chegou a hora de independência ou morte. O que o senhor Flávio Assunção quis dizer com chegou a hora de independência ou morte? O que ele quis falar com isso? Eu fico me perguntando. O que ele quis falar com isso? E chegou a hora de independência ou morte. Aí chega um ex-presidente do Conselho Deliberativo também, tô aqui, tem umas mensagens, estou aqui lendo, dizendo, olha, sugerindo ao presidente do Conselho: Cássio, sou amigo do Nilton, sempre apoiei, mas entendo que ele não está em condições de governar o atual momento. Vou aqui resumir, né? Precisamos, caso seja necessário, outros subterfúgios no futebol. Se o Nilton perder o controle, o afaste, suspenda das suas atividades. Não precisa respaldo dos membros do Conselho, você tem meu apoio porque foi eleito. Nomeie uma junta de confiança e vamos salvar o Ferroviário do rebaixamento. Então, assim, um ex-presidente do Conselho sugerindo ao atual presidente que eu fosse afastado. E aí vem mensagem do presidente do Conselho, e aí vem aqui Flávio Assunção querendo independência ou morte, aí vem Oswaldo Azim todos os dias na rádio me difamando, e eu me admiro da torcida da ouvida um cara como esse. Né? E tá lá os nomes, né? E ele é claro, dizendo, olha, existe uma oposição, tá aqui os nomes, pessoas que estão lá hoje. Pessoas que estão lá hoje. E aí, cadê essa turma que o Oswaldo Azim disse que tinha dinheiro, que ia... Né? Cadê essa turma? O que foi que fizeram até agora? E aí isso começou tomando uma proporção da torcida começar a querer me agredir em jogos. Você estava lá no jogo em Teresina, no Piauí, porque eu não fui agredido, porque corri para dentro do estádio e chegou a polícia. E na reunião que houve lá no Ferroviário, tem um torcedor falando, olha, nós confiamos no grupo, confiamos em vocês, nós acreditamos, e aquele terror que a gente fez lá em Teresina era só para o presidente, mas ele saiu, graças a Deus agora está tudo bem.
Reunião na Barra lá que disse, olha, lá dá tempo de classificar. Eu quero lembrar o torcedor do Ferroviário, eu tenho uma parcela de culpa? Tenho. Eu fui presidente um bom período do clube, eu tenho uma parcela de culpa. Errei. Sempre tentando acertar, tentando ousar na contratação do Roberto Fonseca, trazendo jogadores por ele indicado. Podemos ter errado, mas foi, quer dizer, não é nem erramos, deu errado. Deu errado, poderia ter dado certo, mas aí começou como eu estava dizendo, a pressão, chegou na torcida, e começou aquele clima, tá lá, muro do Deusi Cabral todo dia, praticamente todo dia sendo pichado, tá aí, fora Nilton e fora Boim, saiam, enfim, aí saiam por bem ou por mal, né? Então começou isso, e aí culminou também com o presidente, com o atual presidente, na época ex-presidente, chegando... Não, vice-presidente, né? O vice-presidente, atual presidente. O vice-presidente, atual presidente, chegando na época para o presidente do conselho e dizendo que queria tomar conta do futebol. Não, eu quero tomar conta do futebol até o final da Série C. Aí o presidente do conselho não falou para mim, mas falou para os meus pares de diretoria, dizendo, olha, o vice-presidente quer tomar conta do futebol. Então criou-se uma estabilidade dentro do clube, de oposição, dessa guerra, que o presidente, o nosso investidor e diretor de futebol, Arthur Boim, se sentiu... peraí, já tinha colocado mais de 2 milhões no clube, né, mais de 2 milhões e meio, depois colocou mais, mas já tinha colocado muito dinheiro no clube e pensou, eu vou colocar meu dinheiro, continuar colocando meu dinheiro numa situação dessa. Foi aí que nasceu a ideia daquela situação da carta. Que a carta, nada mais, nada menos, pedia estabilidade à política ao clube. Pra gente segurar o clube na Série C. Pedia estabilidade para que ele pudesse ter segurança de continuar colocando dinheiro. Relembrar aqui pro pessoal, essa carta seria, no caso, pedindo o adiantamento das eleições. Não. A carta ela não pedia adiantamento das eleições. A carta pedia que fosse convocado uma assembleia do conselho para discutir uma antecipação de eleições. Perfeito. Para discutir. Ninguém pedia antecipação de eleição, que fosse aclamado. Talvez se tivesse seguido o rito normal, talvez a gente tivesse agora. Com a eleição programada, talvez para agora. Já até com a situação definida. Mas essa carta, que era um documento oficial do clube, foi tratado, inclusive, pelo próprio presidente do conselho, quando ele emitiu uma opinião e está lá no grupo do conselho, dizendo essa carta não nos pertence, ela é de domínio público. Como assim não nos pertence? Como assim não nos pertence? Essa carta é um documento oficial do clube. E você, presidente do conselho, você tinha que zelar por essa carta. E não fazer o que você fez no dia do jogo do Paysandu, ir lá para o meio da torcida, distorcer o que essa carta queria falar, as intenções reais dessa carta, aumentando ainda mais a estabilidade do clube. Um ato de irresponsabilidade enorme. Enorme. E aí distorceram toda essa carta e a gente chegou onde nós chegamos. E aí passou por tentativas de agressões, queriam quebrar meu carro, tentaram quebrar meu carro, tentaram me agredir em Teresina e também no jogo, no último jogo que eu fiz contra o Floresta, tentaram me agredir fisicamente. Aí você acha que depois de um cenário todo desse, meses e meses de perseguição, de pedido de renúncia, de conselheiros, de uma turma induzida da torcida, pedindo a minha saída, eu não sairia? E aí passou a minha família. Eu coloquei para você aqui, Vladimir, um áudio aqui em off da minha esposa, chorando, pedindo que eu saísse do Ferroviário, dizendo que o Ferroviário acabou com a nossa vida.
pedindo que eu saísse do Ferroviário, e aí quando eu escuto um pedido desse da minha esposa chorando, como é que eu não ia sair? E nessa cobrança toda. Agora, o que eu não admito é, depois de sair dessa maneira, porque eu não queria ter saído. Concluir. Depois de sair dessa maneira, ser acusado de que abandonei o barco, de que não sei o quê. E aí fica aquela coisa. Todo mundo, né, essa turma toda pedindo a minha saída, fazendo uma pressão danada. E esse mesmo pessoal, depois que eu saio, aí diz que a culpa é minha porque eu saí. Aí como é que... Aí assim, era pra me sair ou não? Eu entendi. Então, eu estava querendo colocar exatamente isso que você colocou aí. Houve uma série de fatos, né, que juntaram e acabaram batendo a sua porta pessoal e culminou com a pressão familiar, como se não bastasse a pressão externa, né? E aí você foi lá e juntamente... E onde é que o Arthur Boim entra nessa história? Já que ele era investidor e diretor de futebol e você presidente. E aí você renunciou e o Arthur Boim acabou embarcando junto com a renúncia. Vamos lá. Na verdade, o plano era esse, era só que eu saísse, né? O plano de quem trabalhava isso, né? E que o Boim continuasse bancando tudo, né? A intenção era, deixa eu tomar conta do futebol e o Arthur ficava lá, pagando as contas. Né? Aí é bom demais, né? Aí é bom demais. E aí eu vou fazer uma cronologia da semana. Porque hoje eu sou acusado também de que já sabia que ia sair, premeditou a saída. Vamos fazer uma cronologia da semana, da minha última semana do Ferroviário. Depois de toda essa pressão, eu começo a pensar, após o jogo do Floresta, em renunciar. Começo a pensar. Conversei com o Thiago Alves na época, no dia, logo após o jogo. Ele pediu para conversar comigo, e a gente conversando, e ele me falou isso. Ele, presidente, nós nos conhecemos há praticamente 15 dias. Eu tenho visto um presidente preocupado, um investidor preocupado, querendo mudar essa situação, e você não merece isso que está acontecendo, não. O senhor não merece isso aí que tá ocorrendo. O próprio Thiago me falou isso. Você não merece isso. E naquele momento que nós trouxemos o Thiago, por isso é que eu estou dizendo, Nilton, se você tivesse permanecido, o Ferroviário não iria cair? Não sei. No futebol não dá para ter essa certeza. Mas eu posso dizer o seguinte, que se a gente tivesse permanecido, os jogadores que estavam chegando, como o Murilo Rangel, que tinha acabado de ser contratado, como o William Barbie, que estava fechado, a gente já estava comprando passagem, pesquisem esses jogadores, e iam chegar mais. O Arthur me disse, Nilton, se a gente for preciso a gente comprar um time inteiro, nós vamos comprar, mas nós não vamos cair. Então, assim, eu não sei se eu tivesse permanecido, se teria caído. Eu acho até que não. Mas eu diria o seguinte, que se eu estivesse lá ainda, porque tudo, Vladimir, que eu tenho dito, o subir e o cair no futebol, o acesso e o descenso, é do futebol. Já aconteceram com vários clubes e vai continuar acontecendo com vários clubes. Agora, uma coisa é como você cai. Se você cai estruturadamente, com a estrutura que tínhamos lá, íamos trabalhar agora. Eu não tenho medo de botar a cara à frente, trabalhar e tentar voltar, não. Mas é bom que se deixe claro que eu fui expulso do Ferroviário. Uma vez eu cheguei para os diretores, eu disse, rapaz, que mal eu fiz ao Ferroviário. Eu cheguei aqui ao Ferroviário. E aí, assim, essas pessoas que estavam lá convivendo comigo, conviveram 7 anos comigo, me dando tapinha nas costas, me elogiando, me colocando lá em cima, conviveram 7 anos comigo e agora não me conhecem mais. 7 anos não dá para conhecer, convivendo diariamente. E antes eu era um bom presidente e aí em meses eu deixo de ser, passa a ser persona não grata. Então, assim, isso é o que eu estou dizendo. Eu não gostaria de ter renunciado lá, não abandonei coisa nenhuma. Quem está lá sabe. Pergunta, eu vou aqui aproveitar, né, porque já fatos daquela reunião que teve lá depois com torcida e algumas pessoas lá no Ferroviário, jogadores, que naquele dia todo mundo estava dizendo, não, o grupo é bom e nós não vamos cair, dá até para classificar ainda. Eu queria lembrar isso, tinha 21 pontos a disputar.
21 pontos a disputar. Seu Francisco de Á ganhou o quê? Ganhou quantos? Faça as contas. Faça as contas. O que foi que fizeram no futebol? Quem era o diretor de futebol? Fizeram o quê? Trouxeram o Diá, treinador que meses atrás já criou uma estabilidade no clube, plantando que voltaria, e o Paulinho Kobayashi pediu demissão por isso. Entrevistem o Paulinho Kobayashi. Perguntem o Paulinho Kobayashi por que ele saiu. É incrível como coisas acontecem nos bastidores e que a grande torcida acaba não tendo acesso, né? São informações que acabam não vindo a público. Pois é, aí é isso que eu estou dizendo. Pergunta o Paulinho Kobayashi por que ele saiu. Veio um Francisco de Á que desestabilizou o clube lá atrás. Lá atrás. E aí, vamos falar dessa vinda dele. Vamos falar dessa vinda dele, como é que começou. Na verdade, ele já começou lá atrás, querendo vir para o clube, e vinha mantendo contato com o vice-presidente do clube, né? E aí, ele no mesmo dia, domingo, à noite, às 23h52, o seu Francisco de Á manda uma mensagem para Arthur Boim, dizendo o seguinte, ó: amigo, está complicado. O Nilton tem que entregar, o Neto assumir e salva o time. Tá aqui ó, a mensagem. Você está dando para ver aqui? Aí. Tá aí a mensagem. Isso no domingo. Aí você quer que eu não... Aí como é que eu não vou renunciar dentro dessa trama aqui? E aí... Depois, e isso no domingo. Na segunda-feira, eu já com tudo isso na cabeça, resolvo, não, eu tenho que ir conversar com o Arthur Boim e dizer que não dá mais. Não dá mais. E aí fui conversar com ele, fui para São Paulo, né, e querem criar uma narrativa de que eu fui escondido para São Paulo. Como é que foi que eu fui escondido se eu tirei a passagem pela agência oficial do clube? Como é que eu fui escondido se eu mantive contato com o diretor financeiro os 2 dias que eu fiquei em São Paulo, segunda e terça? Como é que eu viajei escondido? Agora, eu tinha que ir falar com o Arthur. E ele, lá no momento, ele disse, olha, vendo tudo isso que tinha visto, já vindo com toda essa carga de, que tem oposição, que tem não sei o quê, e o cara só colocando dinheiro, sem tirar R$1. Aí ele disse, não, eu tô fora também, Nilton. Tô fora, junto com você. E aí ficou, quando ele disse, tô fora, eu, só para fazer a cronologia, eu passei lá segunda e terça, cheguei na terça à noite, na quarta tinha chegado de madrugada, dormi aí durante a manhã, à tarde fiquei resolvendo outras coisas. Quando foi na quinta-feira, almocei e logo após me reuni com o restante da diretoria, comuniquei que estava renunciando, eles tomaram a decisão de continuar, respeito, mas enfim, e quando eu comuniquei que estava renunciando, e quando eu realmente fiz a minha renúncia, que inclusive disse assim, olha, estou renunciando para dar espaço a esses talentos que tem aí de administração, do futebol, para que venham mostrar agora o seu talento dentro do Ferroviário. E aí, quando a gente renuncia, o seu Francisco de Á, que a gente estava falando aqui dele, manda um áudio para o Felipe Boim, né? Ele manda um áudio para o Felipe Boim, e aí assim, eu vou mostrar o áudio aqui para que fique claro, né? Falou que eu vou pra lá, Neto. Como é que eu vou pra lá, que não tem dinheiro? Entendeu? Quero ver quem vai botar dinheiro que vocês botavam lá, fazer o que vocês fizeram. Entendeu? Ali desandou quando eu saí, ó. Quando eu saí, desandou, que eu tava vendo as coisas ali, era folha barata, era tudo. Aí desandou. Quando eu tava lá, eu via tudo. Entendeu? Ia ganhar dinheiro ali, porque ia vender jogador, ia negociar jogador. E aí, Neto,
Diá mandou uma mensagem para o Felipe dizendo que não ia mais. Eu não vou, né? Tinha pedido para ir, era a solução. Depois disse que não ia mais, porque não tinha dinheiro. Quem estava lá não tinha dinheiro. Tá aqui, ele diz, é o áudio dele. E aí, diante da desistência do Diá, eu acho uma vergonha, sabe? Um presidente do clube, agora atual presidente, chegar a esse ponto. Aí vamos ver agora o áudio que o atual presidente manda para o Diá. Vamos escutar aqui. Meu amigo, faça um esforço aí, cara, e venha passar esses meses aqui até terminar esse campeonato. A gente se reúne e programa o resto. Venha me ajudar, porque eu não tenho outro, cara. Eu só confio em você, com a sua experiência, pra gente tirar esse time. Se não tirar, cara, não tem nada, a culpa não é nossa. Nós já estamos pegando o time. Aí embaixo você, as peças aqui você sabe ajeitar. Dá pra ajeitar esse time aqui, você ajeitando, dá pra ganhar. E sem você agora eu tô lascado. Me ajude. Que ponto nós chegamos, cara? A que ponto nós chegamos de ter que implorar pro Diá vir treinar o Ferroviário? A que ponto nós chegamos? E olha aqui, e no áudio, né, para quem ouviu, fica claro lá qual era o plano. Venha, que se a gente não cair, a culpa não é nossa. Então esse é o discurso agora. Não. Quem é a culpa? É do Nilton. É do Nilton. Toda a culpa é do Nilton. O Nilton que derrubou o time. Peraí. Diante de tudo que eu já mostrei aqui, de todo o cenário que eu já mostrei aqui, que inclusive com plano armado, peraí, se a gente não cair, tá aqui dito. Tá aqui o áudio. Se a gente não cair, a culpa não é nossa. E aí a coisa tava dando certo, né? Começou o primeiro jogo, ganhou do Aparecidense, e aí ficou todo mundo em êxtase. Diá foi com a bandeira para a torcida, ficou todo mundo em êxtase ali, vamos salvar, vamos classificar, né? Tá, tudo bem. E aí, de repente, a coisa dá errado. Se desse certo, eram heróis porque salvaram. E aí, como deu errado, agora a culpa não é deles. A culpa não é deles. E aí, o seu Diá chega, a primeira coisa que ele diz foi: eu tô com 18 atletas no departamento médico. Aí eu disse, isso dentro da entrevista, né? Aí foram mais coisas que ele disse. Mas vamos lá, esse primeiro ponto aí. Tô com 18 atletas dentro do departamento médico. Eu sugeri a ele, depois, numa participação minha na Rádio Assunção, eu sugeri, olha, visite o departamento médico. Chegue mais cedo no clube e vá lá no departamento médico. Eu acho que você não foi, não viu. Porque eu fiz questão, inclusive, de checar depois e falei com o fisioterapeuta. Cara, me diz uma coisa. Quantos jogadores nós temos aí no departamento médico? Aí tinha 4. Eu disse, o Diá disse que tinha 18? Falou, presidente, durante todo o ano, passaram 13 pelo departamento médico. Como é que tem 18 agora? Impossível. Aí depois criaram, é porque é cheio de narrativa, cheio de história. Depois criaram uma situação de que, já escreveram, contrataram 47 atletas e agora só dá para contratar 3. Aí eu vou deixar claro para a torcida saber que o Ferroviário não tinha 47 atletas. Não tinha. Agora, a Série C permitia que fosse inscrito 50. E na época, o supervisor de futebol sugeriu o seguinte, olha, a gente tinha naquele momento lá, talvez, acho que uns 30 atletas, 28 a 30. E o supervisor naquele momento, e eu aceitei como presidente, ele sugeriu, vamos escrever os jogadores da base, para que lá na frente, quando for poder substituir, a gente tenha quem substituir. Eu disse, boa ideia, topei, vamos lá, faz. Então nem sei se o número é 47, mas vamos considerar que seja 47. Ele tinha ainda 3 para contratar e tinha 8 para substituir, 11. Dava para contratar um time inteiro, 11. Não tem essa desculpa. Dava para contratar um time inteiro. Mas aí, os gênios lá do futebol, o que foi que fizeram? Trouxeram o Reinaldo, que já não tinha dado certo em outro momento, nada contra a pessoa, o jogador e tal, mas já não tinha dado certo em outro momento.
trouxeram um lateral esquerdo que não poderia jogar, compraram passagem pro cara, e agora ninguém quer mais saber mais de onde é que vem, quem pagou, quem não pagou, compraram passagem, escreveram, tem taxa de inscrição, gastaram quase 3 mil reais para escrever o jogador, tem taxa de inscrição, escreveram o jogador saiu no bid, e aí depois se descobre que o jogador não pode jogar a Série C. E descoberto pelo pessoal do marketing, não foi ninguém do futebol, não. Não foi ninguém do futebol que descobriu. Porque senão tinham colocado o cara em campo e tinha dado problema antes. Mas aí se descobre, aí manda o cara de volta, manda o cara embora, o cara passou uma semana comendo, dormindo e dando despesa pro clube, depois manda o cara embora. E quem foi que pagou essas despesas? Se isso ocorre durante a minha gestão, eu tinha sido linchado em praça pública. Se eu trago o Reinaldo, se eu trago um lateral que não poderia nem jogar, e aí quem foi que os caras trouxeram? Fica a pergunta. Trouxeram um atacante da Juazeirense, trouxeram um lateral direito, quem mais? Aí mandou um bocado de gente embora. E aí, diga-se de passagem, eu tô falando isso porque esses caras vieram atrás de socorro na gente, em mim e no Arthur. Esses caras vieram atrás de socorro. Mandaram os caras embora. Yuri, Maico Assis, quem mais? Tá me falhando a memória, saíram uns 4, 5 jogadores naquela época. Não pagaram nem passagem de ninguém. Nem passagem. E aí eu lembro da historinha que você falou ontem, até no seu vídeo lá ontem. Lá quem não pode com pote, não pega na rodinha. Então não pagaram nem passagem. O treinador que saíram, deram 4 notas promissórias a ele, para ele vai embora, deram 4 notas promissórias. Então, peraí. Aí eu queria quebrar aqui, outra narrativa que estão construindo, de dizer, o Nilton deixou o Ferroviário endividado. O Nilton... como que eu deixei endividado? Se eu trouxe um investidor, né, que na verdade trouxe não fui eu que trouxe, mas mantive um investidor que colocou quase 3 milhões no clube e não quer R$1 de volta. Então como é que eu endividei o clube? E como é que até junho, eu saí no dia 1º de julho, até junho ninguém falava nada, ninguém se preocupava, ninguém perguntava das contas do Ferroviário. E não tinha ninguém cobrando não, então estava sendo paga, né? Estavam sendo paga de alguma maneira. Estavam sendo pagos. Agora, no momento que perderam quem pagava, aí esse discurso vem. Mas não é endividar o clube. Quer dizer que eu criei todas as contas em junho e no dia 1º de julho, que eu saí, essas contas simplesmente apareceram, do nada. Mágica. Eu endividei o clube em junho, aí em julho essas contas aparecem. O problema não é esse, o problema é falta de capacidade financeira. Não tem. É falta de capacidade financeira. Aí vem de novo a pergunta lá do Oswaldo Azim. Não era um monte de empresário que iria segurar o Ferroviário? E aí, cadê esses caras? A hora é agora. O Ferroviário caiu e não sei o quê. Não. Quando eu cheguei no Ferroviário, a gente tinha caído, era de uma 2ª divisão. Do estadual. Tinha caído, era de uma 2ª divisão do estadual. E tinha lá uma sede com uma rampa de lixo atrás, com todas as suas salas destruídas, com campo destruído. Não tinha nada no Ferroviário. Hoje, quem está pegando o Ferroviário lá, está pegando o Ferroviário com a sua sede bem montada, estruturada, com GPS, com os equipamentos de fisioterapia, enfim, o clube funcionando. Para quem tem esse talento aí da administração, da gestão, dá para fazer. Agora, não tem capacidade financeira. É isso. Não é que endividei o clube. Só que o que acontece é o seguinte, não tem capacidade financeira, aí deixa de pagar um ônibus dos jogadores do aeroporto para a sede. Isso foi dito para mim por jogadores que reclamaram. Aí tinha 3 cozinheiros, dispensaram um. Aí tinha 2 fisioterapeutas, dispensaram o outro. Aí tinha um carro alugado que servia para fazer, para o treinador utilizar, ir para casa, voltar a fazer serviço do clube, levar um jogador para fazer um exame, pegar um jogador no aeroporto, deixar.
Aí não conseguiram pagar o carro, devolveram. Rapaz, a coisa é tão... Eu não queria chegar nesse ponto, mas a coisa é tão gritante que uma semana antes de eu sair, eu tinha comprado 3 cadeiras. 3 cadeiras. Uma por executivo de futebol e mais 2 que estava precisando na parte administrativa lá. Aí eu saio do clube, na semana que eu pedi, encomendei as cadeiras, saio do clube. Na semana seguinte, eu ligo pro cara que ia fornecer essas cadeiras para comprar uma cadeira para mim, para minha casa, para minha residência. Que eu remontei um escritório lá. Aí eu ligo pro cara, o cara disse, rapaz, Nilton, aquelas cadeiras que o senhor pediu lá no ferroviário, devolveram. Devolveram as cadeiras. Não compraram, não pagaram, 3 cadeiras. Devolveram as cadeiras. Então, assim, as contas vinham sendo pagas. Agora, falta capacidade financeira hoje de quem está lá. Perderam o cara que bancava, o investidor, fica claro. E aí as perdas, e aí eu quero fazer questão de deixar isso claro, que assim, ficam atribuindo, inclusive a mim, algumas perdas. Coisa que eu nem... Tem situações aqui que eu nem sabia, mas foram espontâneos. E aí é bom que se escute, por exemplo, no primeiro dia manteram lá o nome lá do Arthur Boim na camisa, manteram lá, mas nós pedimos, retire o nome do Arthur Boim, que ele não está mais patrocinando. Mantiveram o nome da Prospital, mas conversaram com o dono da Prospital. Ele pediu para tirar e disseram, não, deixa aí na camisa, não sei o que, tal. E ele disse, não, tudo bem. Tudo bem, agora só não venha me cobrar depois. Quiser deixar aí na camisa, deixa, mas só não venha me cobrar depois. E tá aqui o áudio dele, quando ele saiu. Tá aqui o áudio dele. Oi, Nilton. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, meu presidente. Passando aqui para dizer que você tem o meu total apoio. Você sabe que eu, à medida do possível, o Fino, o Grupo Prostal, sempre apoia o ferroviário, mas principalmente por ter você na frente. Parabéns por tudo que você fez, parabéns de coração, mas você foi muito feliz em todas as suas palavras sobre você, sobre o Arthur, e aí eu queria depois sentar contigo para poder ver o que é que o Grupo Prostal deve nesses 3, 4 meses com o nome no uniforme do ferroviário, onde o propósito era fazer o CT com o nome do meu pai. Mas eu ia fazer isso porque foi uma ideia que o Nilton me trouxe. Não só pelo meu pai, mas porque você me trouxe. Então hoje o Grupo Prostal está abortando esse projeto. Se a gente estiver devendo alguma coisa ao ferroviário, que faça o levantamento, a gente paga. E futuramente a gente vê o que é que a gente faz. Mas hoje, te digo que o Grupo Prostal está abortando o projeto do nosso deck, da nossa quadra, e da nossa piscina do grupo aí no ferroviário. Foi muito claro. Então o ferroviário perdeu inclusive esse projeto do deck, da piscina, e foi uma iniciativa da própria hospital. E aí ficam atribuindo a mim, teve saída de patrocínio, que eu vim saber muito depois que eu saí. Aqui, teve outra aqui, a Claros, que patrocinava, um patrocínio também ao ferroviário. E tá aqui, são palavras espontâneas que a pessoa da Claros me mandou, me enviou, e eu nem sabia que ele tinha saído. Ele me comunicou nesse áudio que eu recebi semana passada. Felizmente a gente também deu uma pausa, Nilton, lá no ferroviário, né, em relação à parceria da Claros, porque a gente ficou sem referência, né, cara? Ficou sem ambiente. A ligação aqui, mano. E com todo dia, né, uma coisa que a gente vê que não tá legal. Então, conversando com você, a gente preferiu dar uma pausa pra ver, né, como é que vai ficar. Independente que vá Série D ou qualquer divisão, a gente estaria junto, mas desde que fosse uma coisa que a gente tivesse, assim, uma sensação de estabilidade, né, e não instabilidade, né. Aí a gente preferiu, inclusive, acho que já foi até recolhido lá o balão e as placas, né. Beleza, meu amigo? Mas estamos aí, né? Agradecer a Deus pela saúde e cabeça erguida, que coisas melhores estão por vir, né? Dias melhores virão, se Deus quiser. Um abraço, viu? Tudo de bom.
Tamo junto. Ou seja, aqui é um patrocinador dizendo, é ele que está dizendo que não está sentindo um clima de estabilidade. É ele que está dizendo que está um clima estável e que ele prefere sair. E ele diz aqui, ó, não importa se estava em Série C, Série D, a gente estaria junto. É o cara que está falando aqui. Né? Então, então é muito sintomático, tá aí para todo mundo ver. Tá aí para todo mundo ver. E aí é onde a gente volta lá naquela pergunta lá da frente, quando a gente iniciou. Né? O que esses caras estão fazendo que assumiram aí? O que eles estão fazendo? Né? Além do que eu já disse aí no futebol, de quem trouxeram, de trazer jogador que não podia nem jogar. A coisa ficou aí saída de patrocinadores. Eu não sei nem se a torcida está sabendo. Recentemente fecharam a base, meu amigo. Fecharam a base do Sub-17. O Ferroviário não tem mais Sub-17. Mandaram os garotos tudo embora. O Ferroviário já estava inscrito na Copa Seroma, já estava inscrito. E para não ter despesa de ônibus, de arbitragem, não sei o quê, pequena despesa. Fecharam a base, fecharam. Aí cadê as pessoas que cobravam? Onde é que estão as pessoas que cobravam, inclusive lá dentro do conselho, uma base forte que tinha que investir na base, que a gente estava fazendo? Cadê essas pessoas? Todo mundo sumiu, não lembra mais, amnésia coletiva? Amnésia coletiva? Aí vem o presidente do conselho dizer que nós criamos um ferroviário de conto de fada. Ferroviário de conto de fada não, senhor presidente do conselho. Ferroviário de conto de fadas não. Era um ferroviário forte, era um ferroviário que era o 52º do ranking, era um ferroviário que conquistou títulos, é um ferroviário que conseguiu recuperar o seu patrimônio, é um ferroviário hoje respeitado, que tinha credibilidade fora, com jogadores, com outros clubes. Não era um ferroviário de conto de fada, não. Ferroviário de conto de fada, esse aí é o que vocês estão querendo criar agora, nesse final de campeonato, mas já vem a realidade. A realidade está batendo na porta de não poder sustentar um sub-17. Que é isso, de gerar frustração nos pais, nos atletas. Tá aí os jogadores tudo parado. E a gente aqui, como torcedor mesmo fora, eu vou falar coisas aqui que ninguém sabia. No jogo de ontem do Volta Redonda, eu falei com alguns jogadores que dizem que eu estou atrapalhando. Que eu estava, inclusive, essa narrativa, de que eu estava fora e estava atrapalhando. Dizem que eu estava ligando para jogador. Liguei. E os jogadores podem comprovar para que eu liguei. Sabe para que eu liguei? E os jogadores podem comprovar? Para oferecer bicho. Tentando que os caras vencessem o jogo do Volta Redonda. Tinha 30 mil oferecido ontem. Falei com 4 ou 5 jogadores, não lembro agora. Um deles o capitão. Pode ser entrevistado e pode esclarecer isso. E não falei para conselho, para diretoria, para ninguém que estava lá, não. Falei para os jogadores, ganha o jogo, cara. Vocês têm condições de vencer. Vence o jogo e se vencer, eu tinha dito, e se vencer, eu vou lá na calçada pagar os 30 mil. Porque eles tinham confiança em quem estava lá. Sabia de que se tivesse um bicho prometido, por exemplo, porque acabou o bicho também quando nós saímos de lá, né? Acabou o bicho, a partida. Acabou. E os jogadores sabiam que com a gente tinha bicho e recebia no dia seguinte. Eles sabem. Né? Mas aí fica o tempo todo um jogo de narrativa, de que endividei, de causa trabalhista, não sei o quê. Causa trabalhista vai ter agora. Porque mandaram todos os jogadores embora, mandaram um monte de gente embora, deixaram de pagar acordo e o escambau sem tomar providência nenhuma. Sem tomar providência nenhuma. É preocupante, é um crime o que fizeram com o Ferroviário. É preocupante a situação lá hoje. Teve torcedor que veio no meu privado perguntar: Nilton, e aí, o que você diria nesse momento? Os caras... Eu disse, olha, é o seguinte, o Ferroviário precisa hoje de uma limpeza geral, e de uma diretoria profissional e remunerada. Se esse caminho for uma SAF, que seja SAF.
SAF ou a estrutura que nós mantínhamos, não tem diferença se você tiver uma boa gestão. Mas se for preciso para profissionalizar o ferroviário e ter uma diretoria lá presente e remunerada, que se faça isso. Mas o caminho hoje que eu vejo para a saída do ferroviário é uma limpeza geral. Porque o ferroviário tem seus donos, né? O ferroviário tem seus donos. Quem são os donos do ferroviário? É só a turma olhar. É quem está lá há 20 anos e entra presidente e sai presidente e esses caras estão lá. Estão lá. Então o ferroviário precisa hoje de uma limpeza geral. E de uma diretoria profissional e remunerada para tratar o clube como empresa. Mas a partir do momento que eu quis tratar o clube como empresa, numa gestão profissional que eu queria fazer, eu fui taxado de centralizador, eu fui taxado de autoritário, eu fui taxado de tudo. Porque o ferroviário é uma máquina de moer reputação. Uma máquina de moer reputação. Antes eu me perguntava, rapaz, por que fulano de tal, por que esse presidente saiu e não quer mais nem conversa com o ferroviário? Antes eu me perguntava, agora eu sei. Do jeito que eu saí de lá, a mágoa que eu saí de lá e de algumas pessoas, de ver, tá aqui, muita coisa que eu mostrei, muito áudio, e tem muito mais aqui. Tem muito mais coisa aqui. Não dava tempo no programa para mostrar. Do jeito que eu saí de lá, eu já disse, olha, a minha vida política no ferroviário acabou. Não tenho mais. Acabou. Então... Inclusive, um amigo me perguntou, disse assim, rapaz, não vou falar quem foi, mas um amigo falou assim, rapaz, Nilton, tu tá cometendo um suicídio político. Eu digo, suicídio político não, cara. Como é que mata quem já morreu? Eu fui assassinado politicamente dentro do ferroviário. Assassinado politicamente. Isso depois de tudo que eu fiz, que tá lá. Procurem lá o diretor financeiro, procurem lá quanto o Arthur Boim colocou e procurem lá que eu fiquei lá, porque eu peguei 300 mil no meu nome, emprestado, e coloquei no ferroviário e tá lá. Então quem deve esses 300 mil hoje sou eu. Não é o ferroviário. E tá lá, é só falar com o diretor financeiro, é só lá olhar na prestação de conta do clube. Tem 300 mil lá que eu coloquei em meu nome e quem vai ter que pagar sou eu. No final das contas, porque fui eu que peguei. Mas não deixava faltar nada, não deixava cumprir com as obrigações, os funcionários recebiam em dia. E agora? Nilton, não tinha atraso não? Às vezes tinha de 5 dias. Que não é nem atraso, para mim eu nem considero atraso, 5 dias. Mas os jogadores sabiam o que ia receber. Os funcionários sabiam o que ia receber. E o clube que nós estamos deixando hoje lá ainda é um clube estruturado, ainda é um clube que tem um patrocínio do Azeni de 5 anos, ainda é um clube que tem todas as suas salas estruturadas, tudo montado, uma sala de comissão técnica nunca visto antes, um gramado em boas condições. Está lá prontinho para os gênios da administração e do futebol exercerem os seus talentos. Nilton, me diz uma coisa, pelo que a gente ouviu aqui, né, vocês sentiram que eu procurei não intervir na colocação do ex-presidente do Ferroviário, deixando ele bem à vontade, e eu volto a repetir, se alguém que foi citado aqui se sentiu de alguma forma ofendido, ou mesmo quiser direito de resposta, o canal do Ferrão está aberto e nós ouvimos todos os lados. No entanto, fizemos questão de deixar o Nilton Filho abrir a caixa de ferramentas. Ele mostrou aí, né, que tem a sua parcela de culpa, inclusive aqui no canal do Ferrão nós cobramos inúmeras vezes, né? Logicamente, ele, como presidente, ele estava no topo da cadeia lá que representava o ferroviário, e nós cobrávamos, e falei ontem, cobramos e cobraremos, seja quem for que estiver lá, porque em nome do ferroviário, a gente vai sempre querer o melhor. Vladimir, como é que o time quer reagir, e vai embora um bocado de jogador e não traz quase ninguém, e ainda num jogo decisivo contra o Volta Redonda, decisivo, aí libera o Emerson Souza, jogador que por vezes era titular, aí ninguém tá questionando isso, ninguém vê.
vai para um jogo decisivo e libera-se o Emerson Souza, um jogador importante dentro do elenco. Liberaram o cara antes do jogo. Peraí, já tinham jogado a toalha? Então quem não acreditava era nós que tínhamos saído? Então a pergunta lá, quem estava lá na reunião, lá na Barra, era nós que não acreditava quem tinha saído, quem foi expulso, na verdade, quem foi expulso, a gente que estava lá que não acreditava e estava lá oferecendo bicho, a gente oferecendo bicho e quem está administrando futebol dispensa o cara antes do jogo importante. Como é que toma uma atitude dessa? Não dá para se conceber, Vladimir, não dá para se conceber. É impossível. Como é que você tem uma prata da casa, o Breno, que estava... Todos os treinadores passaram lá. Anderson Batatais, Paulinho Kobayashi, Roberto Fonseca, todos os treinadores passaram lá. O Breno sempre estava lá, jogando, entrando, relacionado, e de repente o Breno some. O dia chegou, o Breno sumiu. O Breno sumiu. E aí fica a pergunta. Aí depois a torcida descobre, vai descobrir onde é que está o Breno. Mas fica aí a pergunta. Aí quer dizer, estavam preocupados em salvar o Ferroviário ou estava preocupado com outras coisas? Ou estava preocupado com outras coisas? Eu faço aqui um apelo ao torcedor coral. Veja, assista essa... Vai ficar longo o vídeo, Vladimir. Mas eu falo para a torcida, assista com calma. Pense, repense, reflita em tudo que aconteceu. Eu queria estar lá e assumir essa situação. Queria, sim. E acho até, digo, como eu disse aqui, não dá para cravar, para dizer que se eu estivesse lá, cairia ou não. Acho até que não. Mas se caísse, estaríamos lá para assumir a bronca, para assumir a situação. Agora, quem me expulsou de lá, quem começou a plantar situações, a falar de narrativas, quem começou toda essa situação, a oposição criada com nomes dados aqui pelo Oswaldo Azim, assumam agora, façam. Voltem o Ferroviário para a Série C, segure a responsabilidade nas mãos. Só iam querer se tivesse escapado para dar uma de herói. Aí agora não deu certo e a culpa é minha. E a culpa é minha. Mas o mundo do futebol dá voltas. O mundo do futebol dá voltas. Esse mesmo dia que foi com bandeira lá para a torcida do Ferroviário, foi ele que, contra esse mesmo Remo, foi rebaixado com a América de Natal em 2016. Olha as coincidências. Olha as coincidências da vida. Foi contra esse mesmo Remo que ele foi rebaixado pelo América de Natal em 2016. E foi contra esse mesmo Volta Redonda que ele entregou o cargo ano passado, contra esse mesmo Volta Redonda, com o mesmo gol do Pedrinho, que ele volta agora rebaixado. Olha as situações da vida. Olha as situações da vida. Morre pela boca. Então, assim, volta rebaixado contra um Volta Redonda, time que ano passado ele entregou e que depois fica aí tentando cavar a sua volta de qualquer maneira, né? E a turma acha que o cara é o... Aí vai falar o que agora? Vai continuar com piadinha? Vai ficar com piadinha? O time foi rebaixado e agora? Vai namorar, é? Eu acho que muitas vezes eu paguei e pago por ter esse posicionamento, esse perfil de jogar com a verdade e vir dizer o que eu penso. As pessoas precisam fazer mais isso, dizer o que pensa, jogar aberto. É o que eu tenho dito, eu falei aqui pra você, os caras estavam lá comigo, que estão agora me demonizando, antes o conselho me demonizava, agora quem tá lá fica me demonizando. Os caras conviveram 7 anos comigo e não sabiam o meu perfil de gestão e não me conheceram, frequentando a minha casa, 7 anos convivendo diariamente, não conhecia, aí antes eu prestava e agora não, e 7 anos não dá para conhecer ninguém, e aí a culpa é minha. É complicado. Nilton, a gente está chegando aqui nos finalmente aqui desse desabafo, né? Desse turbilhão de informações que muita coisa o torcedor não sabe e não sabia.
e tem algumas coisas que ficam ainda, né, nas entrelinhas, como é o caso do Breno e outras coisas mais. Agora, com relação ao futuro do Newton Filho no futebol, ainda existe ou você pretende ficar fora dessa linha de frente aí? Olha, no Ferroviário eu tô fora. Zero possibilidade de retorno ao Ferroviário. Zero. Agora, eu, quando estava no futebol, inclusive prejudiquei minha carreira profissional por conta do futebol, por conta desse amor ao Ferroviário. E não me arrependo, mas eu me preparei para servir ao Ferroviário. Eu fiz o curso de gestão de futebol, investi, fiz o curso de gestão de futebol pela CBF Academy, e me preparei para servir ao Ferroviário, mas não quiseram, eu fui expulso de lá. Agora, eu tenho escutado no meio de desportistas, Newton, não saia do futebol. O futebol precisa de pessoas como você. Eu tenho escutado isso de dirigentes, vários presidentes que daqui do estado me ligaram, presidentes de outros clubes fora do estado me ligaram, presidente da federação, presidente do sindicato dos atletas, várias pessoas do futebol. Newton, não saia do futebol. O futebol precisa de pessoas como você. Não saia por isso. E eu tenho repensado. O que eu aprendi agora, o conhecimento que eu adquiri em 7 anos de ferroviário, concurso que eu fiz de gestão de futebol pela CBF Academy. Então, saí, está com 40 dias, né? Recebi alguns convites para voltar ao futebol de pessoas que entenderam o perfil de gestão que eu tenho, entenderam o trabalho que eu fiz no ferroviário e tenho recebido convites. Então, assim, fora do estado e no estado, tenho recebido convites. Mas isso é coisa pro futuro, é coisa ainda para se pensar. Mas, assim, eu tenho escutado, inclusive de torcedores do ferroviário, de amigos, como eu disse, de dirigentes, de Newton, não saia do futebol. O futebol precisa de pessoas como você. E são essas pessoas que eu tenho escutado. E não sei, vamos aí analisar os convites que surgiram, analisar as possibilidades e quem sabe a gente continua aí no futebol. Ok, então assim, vou repetir, tá? Nós deixamos aqui o ex-presidente do Ferroviário bem à vontade. Ele conseguiu colocar, né, tudo o que ele sentia aqui para o torcedor, aqueles que realmente seguem o canal do Ferrão e que amam o Ferroviário assim como eu amo, e espero que tenha realmente tenha sido esclarecedor esse eu não vou nem chamar de bate-papo, essa colocação aqui, Newton. Eu dizia o seguinte, só para concluir. Eu dizia o seguinte, nós criamos na nossa gestão algumas coisas que às vezes o torcedor esquece, né? Como a gente criou lá o bate-papo com a diretoria. Isso a pandemia, infelizmente, acabou com tudo, né? Mas a gente criou o bate-papo com a diretoria, onde a gente recebia só os torcedores lá no clube para conhecer o clube, conversar. Nós criamos nós criamos o Avança Ferrão, desculpa. Nós criamos o Avança Ferrão, em que era um momento também de muito debate, de muita discussão sobre o ferroviário. E é isso que eu digo, sabe? Façam um novo Avança Ferrão, repensem o ferroviário, façam uma limpeza geral do que está lá e comecem a pensar numa diretoria profissional, remunerada, em profissionais do futebol para ir trabalhar lá, para ir mostrar o seu trabalho. Não vamos ter um retrocesso no clube diante do que está aí. Vamos aí erguer a cabeça, trabalhar e voltar a ter acesso. O ferroviário é grande, pode fazer isso. Agora, é trabalho, competência, liderança, gestão. Então, tragam pessoas com esse perfil para dentro.
repensem o Ferroviário. Quando tínhamos o Avança Ferrão, eu costumava abrir o Avança Ferrão dizendo o seguinte: o Ferroviário é outro. E nós transformamos o Ferroviário em outro Ferroviário quando nós pegamos o Ferroviário. Nós transformamos em outro. Eu sozinho? Não. Meus pares de diretoria. Aí agora que a situação ruim veio, aí agora a culpa não é mais de todos, é só minha. Mas no áudio do vice-presidente, lá no áudio do vice-presidente, e que depois aqui tem mensagem também, acabei não mostrando aqui, mensagem, o tempo todo o povo mandando mensagem pro Arthur Boim, pedindo que ele volte, que o sufoco lá tá grande. O tempo todo lá mandando mensagem, tá aqui, eu ia mostrar também prints aqui, dizendo, o Ferroviário continua de portas abertas e tal. Pessoas da diretoria que estão lá. Chamando o Arthur de volta. O Arthur, o vice-presidente, chamando o Arthur de volta. E o Arthur já disse que não volta. E tem lá mensagens dele também. Então, bateu o desespero, não é porque se endividou. Então, assim, mas o que eu disse era que o Ferroviário, no Avança Ferrão, eu abri o Ferroviário dizendo que o Ferroviário era outro. E como eu disse, e ali nós éramos um conjunto. Então, agora que a coisa não deu certo, a culpa é só minha. Não tinha mais uma diretoria. Né? Quando a coisa dá certo, né, Vladimir? Quando nós tiramos o Ferroviário da segunda divisão, fomos campeão brasileiro, aí todo mundo quer... Não, rapaz, todo mundo é jogador, todo mundo quer ser o pai da criança. Todo mundo quer ser o pai da criança. Aí agora não. Aí agora ninguém... Não, o pai não sou eu. O pai não sou eu. Pois eu digo aqui, me desculpe, torcedor do Ferroviário, tenho minha parcela de culpa sim. Fiz tentando acertar, tentando ousar, tentando acertar, e eu acho até que eu poderia ter acertado aí no final, numa mudança de postura que nós tivemos, trazendo o executivo de futebol, trazendo outros jogadores. Pode ter sido outro erro meu não ter feito isso antes, mas daria tempo. Como eu disse, eram 21 pontos a disputar. 21. Façam umas contas aí de... Quantos pontos o Diá e esse pessoal que está aí, que entende futebol, que queriam a minha saída, que disseram que agora estão fazendo futebol profissional. Vejam aí quantos pontos essa turma conquistou. De 18, só 4. 4 pontos. De 18 disputados. Pois é. Qual o percentual de aproveitamento? Baixíssimo. Então era para isso que queriam a minha saída. Aí volta de novo para aquela história, só para deixar, né? Tudo que eu mostrei aqui que levou a minha saída, e quando eu saio, não, a culpa é minha porque saiu. Então não é por aí, gente. Vamos abrir o olho, refletir e ver o que tem por trás de tudo isso. Tá bom. Então é isso aí, gente. Mais uma vez, queria agradecer aqui o ex-presidente do Ferroviário, Newton Filho, aqui no canal do Ferrão conosco. E estou repetindo várias vezes. Quem quiser direito de resposta, o canal do Ferrão está aberto. Qualquer um que tenha se sentido, né, ofendido em algum momento, nós estamos aqui e poderemos, inclusive deveremos, né, lhe dar, né, o microfone do canal do Ferrão para que você também possa, né, colocar para o torcedor, porque esse grande debate, na realidade não é um debate, né? Aqui foi uma abertura de coração e o presidente se expôs aqui e ele já reconheceu, e a gente sabe que, inclusive, aqui no canal do Ferrão nós cobramos muito do Ferroviário e ele, como presidente, sempre levava aquela primeira porrada. E desde... Postura que eu sempre tive de vir, que eu estava falando inicialmente, de vir, de dar a cara a tapa, e aí o Ferroviário está 40 dias, parece que está sem comando. 40 dias que eu saí e não tem uma declaração de ninguém, não tem uma declaração do atual presidente Neto, não tem uma declaração do diretor de futebol Zezinho, não tem uma declaração dos outros diretores que ficaram lá, não tem uma declaração do diretor da base, Marcelo, dizendo por que fechou a base, sub-17, não tem declaração de ninguém. Né? E cadê? Era para ter tido lá atrás. Lá atrás era para ter tido essa declaração, lá atrás, até para mostrar para os jogadores que existe comando, existe uma liderança. Ficou sem liderança, sem comando. A verdade é essa. Então pronto, realmente ratificando aquilo que já disse, realmente toda vez que o canal do Ferrão precisou, o presidente
da época nos atendeu e nós estamos aqui. Agradecemos demais a sua audiência e a sua paciência em nos ter aqui sempre com vocês e espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, aliás, dessa colocação do ex-presidente, né? Na realidade aqui, eu acabei interferindo pouquíssimas vezes, exatamente para que ele colocasse, né, de forma cronológica aí as coisas que todos pudessem entender o máximo possível, tá bom? Então, nada mais a acrescentar, só agradecer a vocês todos por estarem aqui conosco. Saudações corais.